que isso influencia na nossa clínica? Estudo retrospectivo, dados importantes. Segunda com o artigo dessa semana, trazendo um estudo retrospectivo de 2019, que vem com o tema de traqueostomia em pediatria e todas as correlações com a disfagia. A referência desse estudo retrospectivo está aqui na legenda desse vídeo e ele vem com o objetivo de verificar as condições de deglutição em crianças traqueostomizadas. Foram 44 crianças com média de idade de 4,6 anos, com diversos diagnósticos, sendo 31,8% com alguma alteração neurogênica. E eu vou descrever o critério de inclusão dessa criança nesse estudo, porque quando a gente fala criança traqueostomizada, eu posso ter a criança em ventilação mecânica, ou eu posso ter a criança com traqueostomia com cuff. Então, entender como vai se comportar a deglutição para esse perfil de criança. E qual perfil? Crianças em uso de traqueostomia sem o cuff e fora da ventilação mecânica e que já recebesse pelo menos uma consistência de via oral, alguma consistência por via oral. E a indicação de tráqueo, aí já trazendo o resultado do estudo dessas 44 crianças que entraram nesses critérios de inclusão, 29,5% delas tiveram indicação pela presença de estenose e 25% por paralisia de prega vocal. Então, a gente tem aí a maior parte das crianças fazendo uso da tráqueo por algum tipo de obstrução de via aérea. Com essas crianças, eles coletaram os dados da avaliação clínica da naso em 6 crianças que tinham feito esse exame e em 9 crianças que tinham feito a videofluoroscopia de deglutição. E vamos olhar esses resultados? Das 44 crianças, 70,1% tinham algum grau de disfagia, sendo 27,3% uma alteração de fase oral, outros 27,3% alguma alteração de fase faríngea e 15,9% uma alteração orofaríngea, pegando aí toda a função orofaríngea de deglutição. Depois a gente vai comentar esses dados lá no final na discussão. Olhando os dados de avaliação clínica, então 70% com disfagia, 36 das 44 crianças fizeram o Blue Dye Test para saliva, acusando em 18 delas, 50% aí praticamente, uma aspiração traqueal positiva, então Blue Dye Test positivo para saliva. Na naso, dados de 6 crianças, 5 com algum grau de aspiração, sendo 4 aspiração silente. E pela videofluoroscopia, 9 crianças, sendo 6 com aspiração traqueal, todas silentes. E dessas 9 crianças que fizeram a videofluoroscopia, elas já faziam uso de adaptação de válvula de fala e fizeram no exame a avaliação de deglutição com ou sem válvula de fala, com a mesma criança no mesmo exame, e não foi observada mudança nem positiva nem impacto negativo na deglutição com esse dispositivo. Então, os autores colocam como resultado de que a válvula nessas 9 crianças não trouxe diferença. E já vou puxar esse gancho para trazer a discussão que os próprios autores falam quanto que na clínica deles é positiva a adaptação da válvula de fala, mas que nesse estudo não houve aí uma correlação, um achado positivo. Olhando o que eles escrevem, pegando os dados e até da minha prática clínica, que demonstra também um resultado positivo com o uso desse dispositivo, eu acredito que o número de crianças foi muito baixo para trazer algum resultado. A gente está falando de 9 crianças e algo que a gente não pode esquecer. A maioria delas teve a indicação de tráqueo por algum tipo de obstrução de via aérea. Tem um estudo de 2013 que compara crianças com ou sem válvula, na verdade com válvula Passemuiro, com uma válvula placebo, e as crianças que tinham algum grau de obstrução de via aérea pioraram com a colocação da válvula, e as crianças que tinham a tráqueo por uma questão de insuficiência respiratória, por uma questão de incoordenação, melhoraram com a adaptação da válvula. Então, talvez aqui esse impacto da obstrução de via aérea tenha trazido um impacto no resultado da adaptação da válvula. É importante a gente sempre fazer uma observação, ok, temos 70% de disfagia aqui no perfil de crianças estudadas, mas
uma grande certeza, até pela descrição, pegando muito de prática clínica, esses 70% de disfagia não são causados pela presença da traqueostomia. Não é a traqueostomia que está trazendo necessariamente essa disfagia, impactando sim, não há dúvida, talvez até piorando essa condição de deglutição. Mas a gente tem criança com obstrução de via aérea, a gente tem 30% de crianças com alguma neuropatia. Então a disfagia, ela é decorrente ou de uma intubação prolongada, ou propriamente dito ali para uma disfagia neurogênica. Então a gente tem que entender que por mais que o objetivo seja descrever a deglutição de crianças traqueostomizadas, esse 70% não é em decorrência da presença dessa cânula. E vale aí uma observação importante, foi um ano e pouco fazendo naso e fazendo vídeo, mas o quanto é altíssimo o percentual da aspiração traqueal silente. E é algo que a prática clínica grita. Na criança que aspira é muito mais fácil a gente encontrar uma aspiração traqueal silente do que uma aspiração traqueal com reflexo protetivo de tosse. É algo muito correlacionado, muito presente, o estudo traz isso também, que é algo que a gente faz sempre lembrar do quanto que o nosso grande indicador é condição pulmonar, estabilidade, secretividade, pneumonia, para verificar, para suspeitar da presença da aspiração traqueal. Espero que vocês tenham gostado dessa discussão. Realmente o tema traqueostomia na criança com disfagia, ele é muito pouco publicado, então espero que vocês tenham aproveitado. Um grande abraço.